Fala pessoal, tranquilo? Será que seu trabalho está fazendo mal para sua saúde mental? Então, se você se sente aí esgotado, sem energia, dormindo mal ou até reduzindo sua produtividade pensando no trabalho todo momento, pode ser que você esteja sofrendo de uma doença chamada de síndrome de burnout. Então, se você quer entender melhor essa doença, você identificar quais são os sintomas, e mais importante do que isso, saber como evitar e como identificar isso em você e nas pessoas próximas, fica até o final desse vídeo que você vai saber tudo isso aí. Então, a síndrome de burnout, ela também é conhecida como síndrome de esgotamento. E ela foi reconhecida pela OMS desde 2019, e aí tem sido bastante discutido também em alta esse assunto. Então, a origem da síndrome de burnout, ela vai surgir a partir de um esgotamento. Então, vai ser um esgotamento do indivíduo frente ao trabalho, quando os agentes estressores eles forem muito intensos ou muito prolongados. Só que assim, o estresse no trabalho é algo normal, a cobrança, e não necessariamente é ruim. Eu vou colocar um gráfico aqui que a gente vai estar identificando o seguinte. Teve um estudo que foi feito que avaliou como era a resposta do indivíduo frente ao estresse, e aí observou o seguinte, que sem nenhum agente estressor, o desempenho era muito ruim. O indivíduo estava ali meio apático, desanimado. Então, por exemplo, ele pode ser, tanto se o trabalho não estimula a pessoa, como também até uma pessoa que não consegue emprego, ela pode até adoecer, um quadro, por exemplo, depressivo, devido à falta de estímulo. Com um pouco mais de estresse, com um pouco mais de estímulo, o indivíduo ele vai se sentir focado, energizado, hiperprodutivo, então ele vai ter ali um desempenho ótimo, né? Talvez até identificou o trabalho que gostaria de trabalhar. Então, nesse ponto, né, com uma quantidade ideal de estresse, de estímulo, estaria relacionado aí bastante a uma realização profissional. Só que quando esse estresse ele passa da medida em dois sentidos, ou em intensidade, uma quantidade muito grande de estresse, ou em tempo. Então, o indivíduo, em vez de trabalhar lá 8, 9, 10 horas, ir para casa e descansar e desligar do serviço, ele vai ficar sempre ligado naquilo ali, e isso acaba trazendo uma carga de estresse muito grande. Então, quando existe uma quantidade maior de estresse do que o normal, o indivíduo ele vai estar desenvolvendo alguns sentimentos ruins e uma queda também na produtividade. Então, e é isso que, no decorrer do tempo, vai fadigar o indivíduo, podendo levar aí uma síndrome de burnout. Então, a síndrome de burnout, ela trabalha com alguns pilares. O primeiro deles é a exaustão emocional. Então, o burnout, ele já tem essa ideia, né, do indivíduo se esgotar devido ao trabalho. Uma despersonalização, que ela vai aparecer na forma de uma mudança no comportamento. Então, aquele indivíduo ele começa a ser um pouco mais agressivo, não desempenhar tão bem as atividades dele, uma queda na produtividade. Então, essa parte aí do conflito com os colegas de trabalho entra nessa parte de despersonalização. E também uma redução no envolvimento no trabalho. Então, aquele indivíduo que não gosta mais de executar nenhuma atividade em grupo, o que ele pode fazer sozinho ele prefere, ele vai estar, isso principalmente não seja uma característica, né, que houve uma mudança nesse sentido. Então, de sintomas a gente pode destacar aí a redução da energia, o desânimo, o cansaço, problemas no sono, uma queda tanto na qualidade como na quantidade de sono, e também o aparecimento de sintomas físicos, como dores musculares, dores no corpo, a dor de cabeça. Então, o indivíduo ele sai do trabalho, chega em casa e se sente cada vez mais esgotado. O indivíduo também pode apresentar agressividade, pouco envolvimento nas atividades no trabalho, podendo levar até um esgotamento e uma desistência total. Então, o indivíduo não vai querer mais trabalhar naquela atividade. Só que aqui é importante destacar o seguinte, o burnout ele é uma doença progressiva. Então, em um primeiro estágio, o indivíduo ele vai estar apresentando características que são, na verdade, o oposto do burnout. Ele vai estar numa fase chamada de hiperfoco. Então, ele tem um aumento na produtividade, né? E às vezes por cobrança, ou às vezes até por uma expectativa de conseguir uma promoção, conquistar a liberdade financeira. Isso vai fazer o seguinte, o indivíduo vai trabalhar mais horas e principalmente ele começa a trocar coisas que ele fazia fora do horário do serviço, então levar serviço para casa, manter pensando em casa sobre isso, às vezes produzir muito mais do que ele estava produzindo antes. E uma segunda etapa, antes do burnout em si, existe uma fase de irritação, né? E aí, no início da parte de despersonalização, onde eu vou ter insônia e o início dos sintomas físicos. Então, a dor de cabeça, a dor no corpo, chegar mais cansado, mais esgotado, aparece nessa segunda etapa. E aí, na terceira etapa, é o quadro mais grave, né? Onde o indivíduo ele vai ter ali um esgotamento e reduzir o envolvimento dele no trabalho. Então, é o oposto, que era uma pessoa muito envolvida, muito engajada, muito produtiva, ela vai estar agora querendo ficar mais no canto, mais isolada, se pode faltar, falta, não tem energia. E aqui entra também
o indivíduo ele se sente menos capaz, não quer pegar uma atividade, ele acaba procrastinando, porque ele tem aquela ideia de que ele não vai conseguir fazer, que ele não consegue fazer como antes. Então, essas são características de se observar. Se o indivíduo ele era produtivo, começa a ficar mais agressivo e depois passa por um estágio de queda na produtividade. Então isso é bem característico do burnout. E como você pode imaginar, existe um grupo de pessoas, um grupo de atividades laborais que estão mais propensas aí ao desenvolvimento do burnout, que são aqueles profissionais que lidam diretamente ou com pessoas, ou com o seu cliente, ou com resultados. Que é, por exemplo, o profissional de educação, os professores, os médicos, os profissionais também da área de saúde, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, também o pessoal de segurança pública, então policiais, a parte de agentes estressores, de incertezas, instabilidades também, o pessoal que trabalha com vendas, com metas, principalmente algumas metas inalcançáveis, e que acaba ou levando o serviço para casa ou pelo menos mantendo isso na sua cabeça por mais tempo. Então é importante, se você identificar alguns sintomas desses, tanto em você mesmo ou algum colega de trabalho, procurar ajuda, porque quanto antes for feito o tratamento da síndrome de burnout, melhores são os resultados. Às vezes o indivíduo ali naquela fase de agressividade, de irritação, consegue-se evitar que ele evolua para um quadro de burnout. E aí é importante porque os resultados são melhores e também o indivíduo, ele estando nesse quadro, ele vai ter um risco maior cardiovascular, um risco maior de desenvolver abusos de substâncias, álcool, drogas, tanto substâncias lícitas como ilícitas, transtornos depressivos, transtornos ansiosos, então tudo isso aí aumenta. É bem característico do indivíduo que às vezes passa pela síndrome de burnout, utilizar tanto drogas estimulantes como a cafeína, energético, como também drogas que vão rebaixar o sistema nervoso, como por exemplo o álcool. Então eu preciso produzir bastante, depois de produzir preciso descansar. Então isso aí é bem característico. Mas entendendo tudo isso, tendo aí uma ideia de como é que funciona a síndrome de burnout, a gente pode tentar evitar essa síndrome de burnout. Existem dois pilares. O primeiro pilar são as medidas coletivas, que ela vai estar envolvida aí na mudança da cultura e da estrutura organizacional da empresa para tentar criar um ambiente que seja menos propício, não seja um fator de risco para o desenvolvimento da síndrome de burnout. Só que o segundo pilar, eu creio que seja mais importante, que provavelmente é você, trabalhador, que vai estar assistindo esse vídeo, e aí são as medidas individuais. Uma das coisas bastante importantes que pode ser feito para evitar a síndrome de burnout é o chamado de descanso ativo. Porque é o seguinte, existe também um indivíduo que ele é bastante envolvido com o trabalho, 10, 12 horas, chega em casa, toma banho e deita. E às vezes ele tem uma quantidade de sono razoável, às vezes dorme até mais do que a média, só que não descansa, acorda cansado, irritado, com dores no corpo. E aí o descanso ativo é justamente um tempo que você vai usar para praticar atividade física, para fazer alguma atividade com a sua família, evitar também a questão das telas, tanto de usar o seu tempo livre para ficar assistindo, tanto no celular como na televisão, como principalmente na hora de dormir. Então na hora de dormir, a luz azul ela vai estar estimulando, ela estimula o sistema nervoso central e ele vai tanto retardar o seu sono como te trazer um sono de pior qualidade. Então é importante ter esse tempo para desenvolver um hobby, para fazer qualquer atividade física que você goste e para fazer alguma coisa que não esteja relacionado com o seu trabalho. Não adianta sair com os colegas se for para falar mal do serviço, tem que sair para relaxar, para pensar em outra coisa que não seja o seu trabalho. Outra coisa bem importante é a parte de nutrição. Então assim, no geral, ter uma alimentação saudável, mas pontualmente para isso, a redução nos açúcares, nas gorduras, o aumento da ingestão de peixes, ômega 3 e fibras pode estar evitando o aparecimento dessa doença. Também ter um cuidado no uso das tecnologias, principalmente porque elas acabam tanto fazendo com que você leve o trabalho para casa, como fazendo com que o seu horário de descanso não seja de descanso, mesmo que seja vendo um vídeo ali, você vai estar estimulando a sua mente, mesmo um vídeo teoricamente de relaxar, mas ele vai estar sempre alimentando a sua mente com algum tipo de informação. Então é importante ter o horário do descanso mesmo. E por último, tem um estudo que foi realizado que um animal de estimação ele pode estar reduzindo tanto os transtornos ansiosos como a síndrome de burnout. Então talvez seja uma boa desculpa para você estar arrumando aí um petzinho. Então é isso, pessoal. Tudo isso que eu comentei se baseia basicamente em você limitar os agentes estressores. É tudo aquilo que vai estar te trazendo estresse, Isso tanto em intensidade, então metas inalcançáveis, você tentar produzir mais do que você realmente é capaz de produzir, mas principalmente em tempo.
E esse tempo é tanto restringir os dias e horas, eu vou trabalhar até às 18 e depois eu vou desenvolver alguma atividade que seja minha, como também em tempos prolongados de 1, 2, 3, 1 ano, porque a síndrome do burnout ela é um esgotamento. E aí às vezes você acha que você pode, mas na verdade você está esgotando essas energias fazendo algo que você não pode. Então limitar tanto a intensidade quanto o tempo desses agentes estressores e tentar desenvolver atividades que sejam aí protetoras com essas dicas que eu comentei. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e envia para aquele seu colega que está trabalhando demais aí. E é isso. Até mais. Valeu!